Ó, essa pergunta é legal porque tem um erro que muita gente comete, muita gente. Porque os professores ensinam errado, né? Nas escolas, eles ensinam que countryside quer dizer interior. Então você colocou capital ou interior, né? Cidade grande ou interior. Vamos entender, ó. Aqui no Brasil a gente usa capital para falar cidade grande, né? E interior quer dizer cidade pequena. Quando na verdade não é bem assim, né? Porque as cidades maiores realmente ficam normalmente ali na costa. Ou é uma cidade grande, ou é uma cidade que não está no interior do país. Mas lá fora é diferente. Então, por exemplo, ó, se você olhar os Estados Unidos, as cidades grandes não necessariamente são capitais. Então, Nova York não é capital, Los Angeles não é capital da Califórnia, não é São Francisco, capital da Califórnia é Sacramento, Houston não é capital, a capital do Texas é Austin, Chicago não é capital, a capital do estado é Illinois. Então, lá fora é diferente. Então, mas tudo bem, a Inglaterra não tem estados, ela tem condados, e os condados não têm capital. Então, você percebe que a forma de falar sobre as coisas, sobre a localização, as referências, elas vão ser diferentes. E esse negócio de interior, para se referir à cidade pequena ou à cidade que fica no interior do estado, eles não falam desse jeito. Então, você não vai usar a palavra countryside. Countryside é o campo. Quem mora no country, eles só falam country, ou countryside, é a galera que mora na roça, tá? Não tem cidade. Não tem uma rua principal, não tem uma igrejinha. Aquela cidadezinha, por menor que seja, de 100 habitantes, 50 habitantes, que tem uma farmácia, que tem... Isso daí não é countryside. Então, assim, a não ser que você realmente more na roça, se você mora na roça, beleza. I live in the country. I live in the countryside. Você mora ali numa área rural mesmo. Beleza. Country, countryside, tá tudo certo. Só lembrando que country também quer dizer país, tá? No contexto de país. Bom, a gente vai ter que usar uma forma diferente de falar. Então, você vai pensar em city e town. City e town quer dizer cidade. Os dois, você fala cidade com city e town. Mas city normalmente é cidade maior e town uma cidade pequena. Já tem essa característica de ser menor. Town é menor do que city, tá? Então, por exemplo, se você mora numa cidade como Campinas ou Ribeirão Preto, não tem como falar que você mora numa cidade do interior. Não é uma cidade pequena. Pra gente, ela fica no interior, mas você não vai falar pra pessoa de fora, I live in the countryside, em Campinas. Não, cidade de 1 milhão de habitantes, de não sei quantos mil, isso é cidade grande. Então, I live in a big city in the state of São Paulo. It's called Campinas. It's called Ribeirão Preto. Então, eu moro numa cidade grande no interior, no interior, né? No estado de São Paulo, in the state of São Paulo. I live in a big city in the state of São Paulo. Eu moro numa cidade grande no estado de São Paulo. Então, você mora numa cidade grande, não interessa se ela é capital, se ela não é a capital do estado, se ela fica na costa, você vai falar assim, ó, big city. Cidade grande, big city. Se você mora numa cidade, aí tem algumas referências que você pode usar, tá? Então, por exemplo, se é uma cidade média, e aí média vai variar, né? Pode ser ali em torno de 300 mil, 400 mil habitantes, tipo Franca, se eu não me engano tem 300 mil habitantes, por volta disso. Você pode falar mid-sized city. I live ou I'm from a mid-sized city. Eu sou de uma cidade de porte médio. I'm from a mid-sized city. Agora, se você mora numa cidade pequena, tipo de 90 mil habitantes, 100 mil habitantes, Albany, the capital of New York, is a small city. Albany, a capital de Nova York, então a capital de Nova York é Albany, não é Nova York, is a small city, é uma cidade pequena, 98 mil habitantes. Albany, the capital of New York, is a small city. E aí, se você é de uma cidade pequena mesmo, cidadezinha pequena, I'm from a small town in the state of Paraná. Eu sou de uma cidade pequena do estado do Paraná. Então, você vai se referir ao estado, tá? Você não precisa... A pessoa lá fora não vai entender que você é do interior do estado, sabe? Isso não é uma referência que eles usam. Então, você fala, ó, I'm from a small town in the state of Paraná.
Sou de uma cidade pequena do interior do Paraná. Aí é uma cidade pequenininha mesmo, small town. Então, para falar se você mora em uma cidade realmente pequena, small town. E esse é um erro comum, gente, porque assim, é difícil de explicar isso, né? É tanto difícil para a gente entender quanto para eles entenderem como que a gente se refere, né? Interior. Então, para o cara que está aprendendo português falar interior, é difícil de entender. Por exemplo, Nova York, eles se referem muito a upstate. Então, Albany is located in upstate New York. Albany é localizada no upstate New York. O que é upstate? Up é para cima. State, estado. Então, ela fica na parte de cima do estado. Ela fica localizada em upstate New York. Aí você tem uma série de cidades que ficam localizadas em upstate New York. Então, upstate New York é uma região que eles usam muito. Assim como a gente fala aqui interior do estado de São Paulo, upstate New York é uma referência específica do estado de Nova York. Percebe como é muito peculiar da geografia e da cultura de cada país? Não tem como ter uma tradução para isso.